Eu falo agora com o Sérgio Luiz Leite, o Serginho, que preside a FECINFAR, que é a Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, é da Direção Nacional da Força Sindical e representou recentemente a Central, a Força, num evento na Rússia, na cidade de Ufá, onde aconteceu o encontro dos ministros do trabalho do BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Serginho, mas o movimento sindical não tem assento oficial, sempre faz encontros paralelos. Por que o sindicalismo não tem, digamos, uma presença oficial nesses eventos? Bom, foi uma atividade importante, essa dos ministros do trabalho em Ufá, na Rússia, e o governo russo e a Federação dos Trabalhadores Russos conseguiram inserir na programação oficial a participação efetiva do movimento sindical e também do movimento empresarial dentro do BRICS. Então, acho que foi uma posição importante. Tanto na reunião em 2014, em Fortaleza, onde se reuniu as centrais sindicais, inclusive o governo brasileiro atendeu as centrais sindicais naquela oportunidade, há um pleito do movimento sindical de oficializar o que nós chamamos do BRICS sindical. Por quê, Franzinho? Nós já temos também, já na concepção do BRICS, o espaço empresarial já legal, constituído, legalizado dentro desse acordo comercial. E o sindical fica acontece os eventos paralelos e tudo mais. Vale destacar que tanto o movimento sindical russo e o governo russo deu uma importância muito grande pela participação sindical. Então, o grande pleito nosso é a oficialização do BRICS sindical. Não tivemos sucesso ainda nesse evento. O sucesso ele se deu pelo espaço obtido pelo movimento sindical nos debates, mas certamente os países, tanto a China como a África do Sul, que naquele momento não tinha, digamos assim, deliberação de seus países para assinar esse protocolo, eles retornaram para os seus países com o compromisso de rediscutir o assunto. E um detalhe importante, publicamente os governos brasileiro e russo apoiaram a iniciativa. Acho que isso é uma questão importante. O governo brasileiro, através do ministro Miguel Rosseto, e o governo russo, através do ministro do Trabalho também, apoiaram essa iniciativa. Então, acho que foi um passo importante, é um debate importante e, lógico, o que o movimento sindical mundial tem dito nisso, principalmente o movimento sindical brasileiro? Fazer integração regional, fazer integração comercial, para países que representam 42% da população mundial, se não houver um interesse, uma necessidade, um espaço para discutir condições de trabalho decente, para que essa integração leve não só ao crescimento comercial, de riqueza, mas distribua essa renda, não tem sentido você ter uma discussão de tamanha envergadura. Então, vale e está valendo a insistência do movimento sindical em avançar no BRICS. Sérgio, os países que integram esse bloco, eles são muito iguais ao mesmo tempo e muito diferentes ao mesmo tempo. Nós aqui estamos na América do Sul, Atlântico Sul. A China está lá do outro lado do mundo, digamos assim, né? Com cultura diferente, com língua diferente, são de composições étnicas muito variadas. Te pergunto, ainda assim é possível, digamos, desenhar linhas mestras unitárias desses países que, digamos, unifiquem os interesses, o campo político e o campo econômico e mais? E como é que o movimento sindical iria se inserir nesse desenho geopolítico? Bom, Brasil e Rússia têm bastante similaridades, inclusive na crise que passa, com o diferencial que a Rússia não tem uma crise política do tamanho da existente no Brasil. Mas tem problema com o preço de petróleo, que isso afeta a economia russa, algum problema de desemprego também, enfim, problemas que têm se agravado na Rússia. Mas tem um processo avançado de diálogo social entre movimento sindical e governo, negociação coletiva e tudo mais. Então, digamos assim, guardadas as devidas proporções, Brasil e Rússia são parecidos nessa relação. China é um outro mundo, mas, volto a dizer, não é mais... Primeira vez, Franzinho, que eu fui para a China, falei, você vai ver trabalhador ganhando $10. Eu não vi isso. Acho que a China
tem avançado no seu Código de Trabalho, nas relações trabalhistas. Há uma diferença cultural e, inclusive, de governo, de sistema de governo, que deve, às vezes, dificulta comparações. Eu acho que a grande dificuldade que nós temos ainda, e posso dizer isso publicamente porque isso já foi fonte de estudos da própria OIT e apresentação, é a própria Índia, que a Índia tem um atraso muito grande na relação trabalhista, tanto que existe 11 centrais sindicais e a Índia em nenhum momento reconheceu o movimento sindical como parte integrante do BRICS, nem na participação paralela, muito menos na oficial. Então isso é preocupante. E, logicamente, falando da Índia, por que nós enxergamos dificuldades da implantação da agenda do trabalho decente para os países do BRICS? Uma das dificuldades é a própria Índia, que tem muito atraso ainda na relação do trabalho, no trabalho escravo ou análogo a escravo, nas condições de saúde e segurança, nas condições do trabalho. Quer dizer, é só buscar informação na internet que nós vamos ver as piores formas de trabalho que a gente encontra nele. Então, isso é um fator que dificulta a implantação da agenda do trabalho decente nas cúpulas do BRICS. Mas é isso que o movimento sindical tem que vai trilhar esse caminho, pedindo apoio para os demais governos para que force os países a obedecer regras mínimas de tratamento aos trabalhadores e condições de trabalho, e, logicamente, nós, enquanto movimento sindical, também ajudar o movimento sindical indiano também travar uma luta para isso, porque também não tem conquista sem luta. Então, acho que nós precisamos ajudar o movimento sindical indiano para isso. Então, um pouco esse é o quadro que a gente enxerga e entendemos que é o papel nosso do movimento sindical no BRICS. Eu quero fazer uma terceira pergunta ao Serginho, mas antes fazer 2 comentários. O John Fernandes, que foi um assessor sindical, agora se mudou para Portugal, muito conhecido aqui, sobretudo da Força Sindical, me disse uma vez, ele é de origem indiana, né? O pai dele era hindu. Ele disse, na Índia apenas 5% das pessoas têm contrato de trabalho regular, formal. Portanto, é um capitalismo selvagem na pior acepção da expressão. E o Serginho fazia uma brincadeira, que o Serginho disse que o Brasil e a Rússia têm muitas semelhanças, mas eles têm uma diferença. A diferença que faz a Casa Branca tremer, eles têm os mísseis. Aí a Casa Branca sabe que isso faz a diferença. O Pentágono, né? O Pentágono americano. Mas, Serginho, uma última pergunta. Quando um dirigente sindical da Força vai para um evento desse porte, né, magnitude, um dirigente da CUT e de outras centrais, o GT, Nova Central, etc., vocês fazem um entendimento prévio aqui no Brasil? Vocês mais ou menos definem uma agenda? Ou essa agenda já mais ou menos já está subentendida pelo que já ocorre aqui? Nós buscamos, como a coordenação desse momento do BRICS sindical no Brasil estava a cargo da Força Sindical, naturalmente, como nós já temos uma carta, que nós chamamos da Carta de Fortaleza, dos princípios adotados pelas centrais sindicais, propondo questões no BRICS, não é difícil a gente pegar essas linhas e externar a posição do movimento sindical lá na Rússia. E foi isso que nós fizemos, né? Trocamos e-mail um pouco dos principais tópicos que iríamos utilizar, que é um pouco disso que eu falei, trabalho decente, não esqueci de falar, mas o combate à informalidade, isso constou dos documentos dos ministros do Trabalho, isso para nós é importante, demanda das centrais. Então, de certa forma, há um entendimento nas linhas gerais da nossa fala, até porque nós somos lá representando o movimento sindical brasileiro. Então, nada mais justo de ter uma conversa prévia. Certamente, de um dirigente para outro, talvez mudaria um pouco o discurso, mas, na essência, seria claramente uma ideia geral do movimento sindical brasileiro. Eu quero, para finalizar, dizer que no canal YouTube da Agência Sindical nós estamos iniciando uma série de vídeos especiais. Nós começamos essa série, melhor dizendo, com uma entrevista com o ex-ministro Ciro Gomes, que durou cerca de 12 minutos e que está tendo um acesso muito grande na internet.
E a segunda matéria da série será com Sérgio Luiz Leite, presidente da Federação dos Químicos, da FEQINFAR, e dirigente nacional da Força Sindical, que relatou aqui para a gente como é que foi a sua atuação, como é que foi a postura do sindicalismo brasileiro na reunião do BRICS, dos ministros do trabalho do BRICS.